Ontem, depois de um jogo truncado e, sinceramente, chato, com direito a gol anulado por aquela desgraça chamada VAR, Casemiro finalmente marcou contra a Suíça e garantiu a vaga do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em tempos normais, eu talvez estivesse aqui hoje todo paramentado e soprando até uma vuvuzela. E este vídeo teria 10 milhões de espectadores empolgados e felizes. Mas não vivemos tempos normais. Vivemos uma crise política com uma polarização que consegue ser ainda maior do que antes das eleições. Hoje, o simples ato de assistir um jogo da Copa do Mundo ganhou outros contornos ideológicos. E ao que parece, agora só se pode comemorar gol se o jogador tiver votado no mesmo candidato em que o torcedor votou. Não é de hoje que o futebol está politizado, e não é de hoje que assistir a um simples jogo de Copa do Mundo é considerado uma confissão de alienação. No livro História Politicamente Incorreta do Futebol, do qual o meu amigo Jones Rossi é coautor, juntamente com Leonardo Mendes Júnior, você encontra vários exemplos dessa mistura meio indigesta, mas onipresente. Futebol e política sempre andaram juntos, às vezes até de mãos dadas, o que é absolutamente natural. Afinal de contas, o futebol engaja, para usar um termo aí caro ao marketing digital. Ao longo do século XX, não foram poucos os ideólogos de esquerda que tentaram se apropriar do futebol como uma máquina de propaganda. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que o Corinthians é o time do povão, do pobre, do operariado, enquanto o São Paulo, por exemplo, é o clube da classe opressora, da aristocracia, dos patrões. O fato de essas associações serem mera sociologia de botequim nunca impediu os intelectuais e jornalistas brasileiros de estufarem o peito para tirarem conclusões políticas de finais de Campeonato Brasileiro, de Libertadores e, claro, da Copa do Mundo. A novidade desta Copa do Mundo é a individualização da, entre aspas, culpa política. É como se as seleções não significassem mais nada e toda a responsabilidade pelas escolhas políticas dos povos recai sobre os jogadores individualmente. Daí a dificuldade que alguns sentem em comemorar um simples gol se ele for marcado por um jogador que tenha declarado voto em Jair Bolsonaro, por exemplo. Aí está a dancinha do Neymar, artilheiro da seleção, que se transformou em vilão para a esquerda, que muitas vezes prefere torcer para a Argentina, tudo por questões ideológicas, claro. A esquerda cria e destrói heróis de acordo com a sua conveniência. Isso faz parte da mentalidade maquiavélica e consequencialista que norteia os comunistas de todos os matizes. O exemplo disso na Copa do Mundo é Richarlison, imediatamente alçado à condição de herói da esquerda boleira, transformado no anti-Neymar e, por extensão, num comuno progressista digno de admiração. Como se ele fosse uma espécie de Sócrates, não um filósofo, eu falo do déspota supostamente esclarecido que governava tiranamente o vestiário do Corinthians e por isso é idolatrado até hoje pela extrema esquerda. Aqui vemos alguns exemplos do câncer esquerdista politizando o elenco da seleção brasileira e mais uma vez colocando jogador contra jogador, irmão contra irmão. Tudo em nome de um projeto de poder que tem como objetivo final eliminar, não esportivamente, o adversário. Teve uma senhora, ex-jornalista esportiva, que correu para transformar Richarlison em ídolo LGBT. Teve outro jornalista esportivo, antes querido pela população, se apressando em transformar Neymar num monstro de insensibilidade, num poço de inveja. E teve humorista sem graça dizendo que a vitória do time brasileiro na Copa significa a derrota de um indivíduo e de tudo o que ele representaria. Eu poderia ficar aqui horas mostrando exemplos e mais exemplos de pessoas cegadas pela ideologia e incapazes de ver o indivíduo, nesse caso aí os jogadores da seleção, pelo que eles são, seres humanos com qualidades e defeitos e com preferências que muitas vezes não combinam com as nossas,
tanto na música quanto na política. Enquanto isso, o outro lado do espectro político cai na armadilha esquerdista da politização de tudo, da transformação da vida cotidiana num ato revolucionário de resistência e de imposição de pautas políticas. Eu vejo com espanto o uso até mesmo da cansada expressão pão e circo para se referir à Copa e àqueles que estão acompanhando o campeonato e torcendo pelo Hexa. Nada menos conservador do que isso, porque o futebol faz parte da nossa tradição, da nossa cultura no sentido mais amplo da palavra. Futebol faz parte até daquela herança intangível que legamos aos nossos filhos e netos. Aliás, é até por isso que a esquerda quer o domínio ideológico dentro de campo também. Controlar a cultura de um povo é controlar a alma de um povo. Reduzir algo desse tamanho a uma batalha ideológica, portanto, é jogar pelas regras estabelecidas pela esquerda, que não vê outro sentido na vida que não a tomada do poder e, eu já disse nesse vídeo, a eliminação não esportiva dos adversários. Em tempo dos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, apenas Neymar se posicionou politicamente e a favor de Bolsonaro. Daniel Alves deu a entender que tem simpatia por Bolsonaro, mas não dá para cravar. Dos outros jogadores, não houve manifestação explícita, mas é possível deduzir que jovens e filhos do tempo que eles são, todos mais ou menos aderem à pauta progressista. A você que já faz parte da comunidade de assinantes da Gazeta do Povo, eu recomendo hoje a leitura do texto da colunista Bruna Frascola. Com a profundidade própria da filósofa que é, Frascola explora o tema do vídeo de hoje, a contaminação ideológica da outrora paixão nacional, o futebol. Ah, e tem texto meu também. Na crônica que eu escrevi ainda ontem, depois do Jogo do Brasil, eu falo da presença de Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente, lá na Copa do Mundo do Catar. Enquanto manifestantes protestam democraticamente, heroicamente em frente aos quartéis, tomando chuva e passando frio, Eduardo Bolsonaro aparece todo sorridente e relaxado lá no Catar. Mas você só terá acesso a esse e a outros conteúdos restritos se assinar a Gazeta do Povo, um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita e que dialoga com você. A Black Friday já passou, mas a nossa promoção continua de pé. Clicando no link da descrição, você paga R$10 por mês no primeiro ano de assinatura. E se você gostou deste vídeo, uma produção da Gazeta do Povo disponível gratuitamente, tanto para assinantes quanto para não assinantes, deixe o seu like e comentário e compartilhe o vídeo com os seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal da Gazeta do Povo aqui no YouTube. Até amanhã! Eles avisaram. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Combate à corrupção, defesa da liberdade de expressão. Precisamos estar mais atentos do que nunca. Para a Gazeta do Povo, não existe lua de mel. Nossa cobertura vai continuar falando a verdade, custe o que custar. Para dar a nossa contribuição ao país, decidimos antecipar a nossa oferta de Black Friday. Assine a Gazeta do Povo por apenas R$10 ao mês no primeiro ano. O momento de agir é agora.